Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos continuar com os nossos estudos de combustíveis fósseis, agora vendo petróleo no Brasil, uma primeira parte da apresentação. Agora nós vamos trabalhar a evolução do uso do petróleo no Brasil em Vargas, ditadura civil-militar, FHC e Lula. E na segunda parte, última parte da aula, nós vamos trabalhar especificamente em petróleo pré-sal. Numa linha do tempo, eu comecei aqui nos anos 1950 porque nós sabemos que, já vimos nas últimas aulas, as fontes de energia, a matriz energética, varia no espaço e no tempo, enquanto em escala mundial, ou pelo menos os países de industrialização mais avantajada, no início do século XX, com a segunda revolução industrial, já havia crescente consumo de petróleo e derivados. No Brasil ainda não. No Brasil, o avanço da industrialização só ocorre a partir de meados do século XX, a partir da década de 1950. No governo Vargas, de viés nacionalista e dentro do tripé de industrialização que nós já estudamos na economia brasileira no primeiro semestre. Trata-se da responsabilização pelo poder público das infraestruturas de produção, inclusive no que diz respeito às fontes de energia, inclusive, portanto, ao petróleo. Daí a campanha Petróleo é Nosso, através da qual é criada a Petrobras, que, à época, anos 1950, passa a ter monopólio no Brasil, monopólio estatal, através da Petrobras, no que diz respeito à pesquisa de jazidas de petróleo, extração de petróleo, refino do produto, transporte do petróleo bruto, e nos anos 1960 foi introduzido ainda mais um monopólio na ditadura civil-militar. Foi introduzido o monopólio da importação de petróleo. Isto mostra como o Estado brasileiro se tornou fundamental na gestão do petróleo, que é importantíssimo no desenvolvimento econômico industrial. E como vai ser feita esta gestão através da Petrobras? A opção foi pela importação de petróleo, uma opção inteligente à época, uma opção que era a mesma dos países fortes consumidores de petróleo, os países de industrialização mais antiga. Isto porque, e nós vimos na apresentação anterior, o petróleo vinha com preços baixos e estáveis no mercado internacional desde o final do século XIX e início do século XX. É muito custoso, é muito demorado, é muito arriscado pesquisar jazidas de petróleo. E se o petróleo tem um preço tão baixo no mercado internacional e estável nas últimas décadas, então não teria por que maiores investimentos de extração de petróleo no território nacional. Como todos os países faziam à época, países que consumiam muito petróleo, grosso modo, eles importavam o petróleo. Mas vejam bem, na economia não se usa, diretamente o petróleo. O petróleo é fonte primária. Nós utilizamos, por exemplo, a gasolina no automóvel. Esta é uma fonte secundária de energia. Então, os recursos que o governo brasileiro não gastava em pesquisa e extração de petróleo, ele investia em refino de petróleo, reforçando a ideia de uma opção inteligente. Então, importavam petróleo barato. Os derivados de petróleo eram comercializados no cenário mundial muito caros. Nós não gastávamos com a importação de derivados, pagávamos pouco na importação de petróleo, e o refino do petróleo para o uso dos derivados na economia brasileira seria feito por refinarias da Petrobras. Refinarias instaladas principalmente nessas regiões, então no que a gente chamaria de fachada atlântica, com a maior concentração em São Paulo. Cuidado com esta localização. É muito comum os alunos pensarem que esta localização diz respeito à época, importação de petróleo, proximidade dos portos. E nós sabemos, eventualmente, o Brasil vai descobrir jazidas de petróleo principalmente em áreas oceânicas. Daí a ideia de proximidade do porto pela importação do petróleo, daí a ideia de proximidade do porto pela extração de petróleo no Brasil. Essas ideias estão erradas. A refinaria é uma indústria que não fica próxima da área fornecedora de matéria-prima. A refinaria é uma indústria que fica próxima da área consumidora das mercadorias produzidas, que são os derivados de petróleo. É bastante barato transportar petróleo bruto. É muito caro transportar os diferentes derivados de petróleo. Então, a instalação, a localização mais inteligente é colocar a refinaria que seja o mais distante possível da área fornecedora de petróleo, porque o transporte de petróleo é barato, mas o mais próximo possível da área consumidora de derivados de petróleo, porque este é o transporte caro. Temos, portanto, este desenho inaugurado nos anos 1950, e mantido nos anos 1950, 1960. Nos anos 70, esta estrutura
começa a se mostrar problemática por um fator externo. São as crises do petróleo que nós vimos na apresentação anterior. Então, em 1973, o primeiro aumento de preços de petróleo. Em 79 e 80, o segundo aumento de preços de petróleo. O Brasil era dependente de petróleo importado. Vai precisar, então, tomar inúmeras medidas para reduzir esse problema da importação cara de petróleo. Inúmeras medidas foram tomadas à época, a maior parte delas totalmente inócuas, totalmente ineficazes para resolver o problema do petróleo. Por exemplo, aumento do preço. Na ideia tosca de oferta e demanda. Então, aumenta o preço dos derivados de petróleo, né? A gasolina, o óleo diesel ficam mais caros, com vistas a menor consumo, tá certo? Vejam que é antieconômico, não é? Então, propositadamente um aumento de preços para reduzir o consumo. A economia capitalista pressupõe aumento da atividade produtiva e não aumento do preço para redução da atividade produtiva. Mas a medida era burra em um outro sentido ainda. Porque vejam, desde os anos 1950, o principal modal de transporte do Brasil foi o rodoviário. Então, com o transporte por rodovias mais caro, né? Com o óleo diesel mais caro, havia uma opção de hidrovia? Havia uma opção por ferrovias? Não. Então, apesar do aumento de preços, continua se consumindo fortemente petróleo aqui no Brasil e, consequentemente, importando petróleo cada vez mais caro. Daí a solução implementada foi aumentar a extração de petróleo no território nacional, invertendo, portanto, essa relação que estava dada no período anterior. Antes, nós não investimos em pesquisa e extração de petróleo. Agora, ao contrário, a Petrobras vai investir muito fortemente na busca de jazidas de petróleo no território nacional e vai encontrar estas jazidas. Mas vai encontrar aonde? Nós poderíamos denominar petróleo onshore, petróleo em áreas continentais, offshore, petróleo em áreas oceânicas. O Brasil tem petróleo principalmente em áreas oceânicas e não em áreas continentais. É muito mais caro explorar o petróleo em área oceânica do que em áreas continentais. Para piorar um pouco a situação, nós temos a categorização de águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas. Águas rasas até 400 metros de profundidade. Profundas entre 400 e 1.500, mais de 1.500 ultra profundas. Claro que quanto maior a profundidade da lâmina d'água até o início da perfuração no leito oceânico, mais cara é a extração de petróleo. O nosso petróleo é principalmente oceânico e não continental. O nosso petróleo é principalmente de águas profundas e ultra profundas. É um petróleo caro, portanto, para ser extraído. Se esse petróleo está no oceano, aí surge um questionamento. Será direito do Brasil fazer essa exploração? Ou será que esse petróleo está em águas internacionais e qualquer país, qualquer empresa pode fazer a exploração? Vamos debater isto através do entendimento de relevo submarino e direito internacional ligado a estas áreas oceânicas. Primeiro, relevo submarino. Nós encontramos esta área chamada plataforma continental. A plataforma continental tem esse nome porque ela é uma continuidade dos relevos continentais, de formação sedimentar, com um aumento lento de profundidade até um limite de 400 metros. A plataforma continental brasileira pode se estender a 8 quilômetros desde a costa, por exemplo, no litoral oriental do Nordeste. Na região amazônica, nós temos uma plataforma continental bem mais extensa de 350 quilômetros. Chegado ao final da plataforma continental, nós encontramos uma área ainda de formação sedimentar, mas com declividade mais acentuada. Trata-se do talude. E o talude dá acesso às planícies abissais aqui no Oceano Atlântico, com profundidade na faixa de 4 a 5 mil metros desde a superfície oceânica. Tudo bem? Temos então um relevo no leito oceânico, assim como nós temos um relevo continental. Mas qual é o direito que está dado aos diferentes países de regulação destas áreas? Daí nós temos, desde os anos 1980, a Convenção da ONU dos Direitos do Mar, da qual o Brasil é signatário. E ela pressupõe uma área de mar territorial, onde o país tem soberania, tal qual na sua área continental, tal qual no espaço aéreo, inclusive sobre o mar territorial. Mas este mar territorial é de 12 milhas marítimas, um pouco mais de 22 quilômetros.
As áreas de extração de petróleo pré-sal, que nós vamos ver na próxima apresentação, estão a mais de 200, 250 quilômetros desde a costa. Então são áreas de soberania do Brasil? Não. Qualquer país pode fazer a exploração deste petróleo? Também não, é o Brasil que regula, porque está não na nossa área de mar territorial, mas está na nossa zona econômica exclusiva, que vai até 200 milhas, que vai a 200 milhas desde a costa, um pouco mais de 370 quilômetros. Nesta área, entre outras coisas, o país detentor da ZEE tem o direito de regulação da exploração de recursos vivos ou não vivos. Recurso vivo, pesca, por exemplo. Recurso não vivo, petróleo. E notem bem, isso não significa que na zona econômica exclusiva só estatais brasileiras vão atuar. Empresas privadas, brasileiras ou estrangeiras, podem atuar, mas sob regulação, sob a lei do Estado brasileiro, tá certo? Então não é a área que as estatais vão atuar, é a área que o Brasil regula a exploração, entre outros, de petróleo. E depois da zona econômica exclusiva, nós encontramos ainda a plataforma continental, eu coloquei aqui jurídica, para não confundir com esta. Essa é a plataforma continental geomorfológica, e aqui nós temos a plataforma continental jurídica, que pode se estender até 350 milhas desde a costa. E por que pode se estender? O mar territorial é uma linha medida perpendicularmente desde a costa e até 12 milhas, assim como 200 milhas para a zona econômica exclusiva, mas a plataforma continental jurídica depende da espessura do pé do talude. Então, se o pé do talude está a 150 milhas desde a costa, então nessa região o país tem mar territorial e zona econômica exclusiva. Ele não tem plataforma continental jurídica. Se o pé do talude se encontra a 300 milhas desde a costa, então ele tem 12 milhas de mar territorial, tem 200 milhas de zona econômica exclusiva, né? E mais 100 milhas de plataforma continental jurídica. Imaginemos que a zona econômica, o pé do talude esteja a 500 milhas marítimas desde a costa. Extrapolou as 350 milhas. O limite de plataforma continental jurídica é de 350 milhas. Então depende do pé do talude, né, e do seu distanciamento frente à costa. Pode ser que o país só tenha então zona econômica exclusiva ou tenha também plataforma continental jurídica num limite de 350 milhas. Nela, o país tem exploração de recursos não vivos, como é o caso do petróleo. E, portanto, através da Convenção da ONU dos Direitos do Mar, nós temos sim o direito de regulação da exploração deste petróleo nesta região. Um detalhe bastante importante, a Convenção da ONU, da qual o Brasil é signatário, mas a ONU não faz essas medições, inclusive as complexas medições para definição da plataforma continental jurídica. Quem faz isto é o próprio país e manda a documentação para ser validada para a ONU. E aí que aparece um problema. Tem países que não têm condições técnicas de averiguação da plataforma continental jurídica. É muito fácil delimitar mar territorial e zona econômica exclusiva. Mas a plataforma continental jurídica demanda conhecimentos oceanográficos, conhecimentos do leito oceânico. Quem fez esses levantamentos aqui no Brasil para viabilizar que a ONU, né, regularizasse a nossa plataforma continental jurídica? Duas instituições principais, a Marinha do Brasil e a Petrobras. Sem a Petrobras, nós não teríamos a delimitação da nossa plataforma continental jurídica, tão importante econômica e geopoliticamente. E a Petrobras só fez isto porque ela é uma empresa controlada pelo governo federal, diríamos vulgarmente estatal. Não haveria qualquer interesse por parte da Petrobras ou de qualquer empresa privada, Petrobras privatizada ou de qualquer empresa privada, de estabelecer essa plataforma continental jurídica. Então, antes que a gente avance nessa sanha privatista, há que se pensar no valor estratégico de empresas estatais como a dita Petrobras. Então, nós temos o direito de exploração deste petróleo nestas áreas oceânicas. Continuando, então, o nosso estudo, nos anos 1980, durante a ditadura civil-militar, nós temos avanços da exploração de petróleo nestas áreas oceânicas, tendo em vista as crises do petróleo de 1973, 1979, durante, portanto, a ditadura civil-militar. Como nós vamos, então, continuar a exploração deste petróleo com o passar do tempo? Vejamos.
Anos 1990 agora. Agora a gente tem o avanço da ideia de neoliberalismo, de retração da intervenção do Estado na economia e uma nova lei do petróleo, marco regulatório, lei do petróleo, que altera, grosso modo, a legislação do Vargas, lá nos anos 1950, introduzindo um aspecto muito importante, que é o modelo de concessão, através do qual, e nós vamos aprofundar isso na segunda parte da apresentação, através do qual o governo brasileiro leiloa áreas oceânicas onde empresas privadas ganham direito de exploração de petróleo. Com isto, houve a quebra do monopólio de extração do petróleo da Petrobras, permitindo então que as multinacionais estrangeiras possam fazer exploração de petróleo aqui no Brasil. Nós vamos aprofundar isso na segunda parte da aula. Durante o governo Lula, nos anos 2000, o Brasil atinge autossuficiência em petróleo. O esforço que começou nos anos 1980 com a segunda crise do petróleo foi gerando um aumento cada vez maior de produção de petróleo aqui dentro do território nacional. E nos anos 2000, no governo Lula, a produção de petróleo no Brasil tornou-se equivalente ao consumo de petróleo, à autossuficiência em petróleo. Além disso, durante o governo Lula, foi descoberto o petróleo pré-sal, a maior jazida descoberta de petróleo no século XXI. Nós vamos aprofundar isso na próxima aula. E depois do governo Lula-Dilma, em governo Temer, nós temos um novo marco regulatório do petróleo. Notem bem que chave do slide é essa expressão marco regulatório, lei que regula a exploração do petróleo, com duas legislações distintas. Nós temos aqui o modelo de concessão do FHC e o modelo de partilha do Lula, e em governo Temer um modelo misto dos dois, de partilha e de concessão. O que é o modelo de concessão? O que é o modelo de partilha? Qual é a necessidade de cada um destes modelos? Por que há esta alteração de marco regulatório? Todas essas perguntas nós vamos responder na nossa próxima aula de petróleo, trabalhando especificamente o petróleo pré-sal, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, lembrem-se, me acessem nas redes sociais. Era isso por hoje. Abraço para todos e boa sorte.